Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos dando sequência à nossa série especial aqui da Era do Clima, rumo à COP30. E hoje temos o prazer de receber o Marcos Thieme, ele que é CEO da Caramuru Alimentos, uma gigante aí do agronegócio brasileiro, né, que em 2024 completou 60 anos de idade. Processa principalmente a soja, o milho, girassol e canola. Bom, Marcos, muito obrigado pela presença. É um prazer ter você aqui nessa nossa série especial da Era do Clima para conversar, claro, sobre o agronegócio, mas também, principalmente, sobre sustentabilidade. Afinal de contas, esse ano, né, temos a COP30 que será realizada em novembro lá em Belém do Pará, né, a primeira vez que essa reunião importantíssima da ONU é feita no âmbito amazônico e também no âmbito brasileiro. Então, teremos muitos assuntos, muitos temas para discutir sobre sustentabilidade, não só hoje, como durante todo esse período. Por isso que a nossa série, toda semana, uma conversa interessante, um bate-papo sempre muito legal sobre sustentabilidade. Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. Acho que é um tema bastante importante, né? Sempre foi importante para o Brasil e nesse ano se torna ainda mais importante, né? Com a COP sendo sediada aqui no Brasil. E nós sabemos que muitas coisas vão ser derivadas das conversas, de tudo que estiver sendo discutido e apresentado aqui no Brasil. Então, para a gente poder participar aí dessa série Era do Clima com vocês, acho que está sendo bastante importante para a Caramuru, né, por tudo que a Caramuru tem feito aí nos últimos anos com relação à sustentabilidade, e como você bem mencionou, é uma empresa que já, esse ano completamos 61 anos, né, no agronegócio, na produção de alimentos, com sustentabilidade, de farelos e diversos outros produtos, biodiesel também, que a gente pode conversar um pouquinho mais no decorrer aqui do nosso bate-papo. Tá certo. Bom, Marcos, acho que uma primeira questão interessante que eu gostaria que tenho curiosidade de saber, assim, é claro que para uma empresa do tamanho da Caramuru, né, você tem a questão econômica, você tem a questão até de infraestrutura, de logística, tem uma série de pilares aí que são importantes para o dia a dia da empresa. Agora, o pilar sustentabilidade hoje, como que é visto no dia a dia da Caramuru? Dá para dizer que ele já é tão importante quanto esses outros que eu citei? Ou seja, a sustentabilidade hoje é uma prioridade para vocês ou ainda fica um pouco abaixo desses outros pilares que são gigantescos, né? E, claro, uma empresa do tamanho da Caramuru precisa sempre estar olhando para tudo isso, né? Precisa ter essa visão transversal da realidade do negócio, né? Eu não diria nem que sustentabilidade é um pilar, eu diria que ela é a base de todos esses pilares que a gente tem, né? Sem sustentabilidade, não tem como você operar nesse mercado que nós operamos, tá? Então, para aqueles que não são muito familiarizados com a própria Caramuru, a Caramuru começou anos atrás, né, 61 anos, moendo aí milho, né, no Paraná, produzindo aí o farelo de milho, cuscuz e outros derivados de milho que nós produzimos hoje, vendemos com a nossa marca Sinhá, mas no decorrer dos anos ela foi para o Centro-Oeste, primeiramente em Goiás, e depois Mato Grosso, onde nós temos 3 fábricas em Goiás e uma no Mato Grosso, para o processamento de soja, né? E a Caramuru, especificamente, a gente atua num segmento de mercado que é o segmento de não transgênico, tá? Nós ofertamos farelos não transgênicos de alto valor proteico, principalmente para a Europa, né? Então, toda essa questão da sustentabilidade já é algo que a empresa olha há muitos anos, se não décadas, tá? Mais de décadas, na verdade. Porque isso faz parte do nosso modelo de negócio, né? Nós temos que fazer toda uma originação da soja, do milho, com sustentabilidade, sustentável, para que a gente possa vender esses farelos no mercado europeu, que é o nosso principal mercado, por conta da não transgenia, né? Nós atuamos também no nicho de mercado, que é a soja não transgênica, né? Originamos soja não transgênica para poder processar esses farelos, né? E do outro lado, né? Só lembrando para os espectadores que vão estar vendo essa série, na soja, quando a gente esmaga a soja, 70% da soja é farelo, né? 20% mais ou menos é o óleo e o restante 1% é lecitina, né? No óleo, o que nós fazemos? A gente não consegue absorver no Brasil todo esse óleo como óleo comestível, né? Então, hoje nós temos o programa de biodiesel. E, no caso do próprio Brasil, para que as empresas possam vender, né, o biodiesel, elas têm que originar da agricultura familiar. Então, isso também é sustentabilidade, né? Originação sustentável, dentro dos critérios que a gente tem aí, até para emitir CBIOS, que são créditos de descarbonização do setor,
também engloba essa questão da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, como eu disse, ela é a base, ela não é nenhum pilar, ela é a base que sustenta todos os nossos pilares, né? Hoje a empresa tem 5 pilares, principais pilares, né? E com certeza essa base da sustentabilidade, as certificações, a originação sustentável, ela é o que suporta tudo isso, tá? Tá certo. Agora, Marcos, em relação à soja não transgênica, né, como você bem disse, hoje a Europa está totalmente voltada para isso, né? Ou seja, então esse é a grande questão, né, em relação a esse comércio, né? Porque, claro, tem toda a discussão da transgênica, não transgênica, mas então vocês estão realmente direcionados para a Europa, e aí, claro, precisa ser não transgênica, porque o consumidor de lá quer isso, basicamente, né? Eu estou errado. Não, perfeito. Nós temos um dos nossos produtos que se chama SPC, né? A sigla em inglês é Soy Protein Concentrate, mas em português é proteína concentrada de soja. E ela é uma proteína, um farelo, né, que tem 62% de valor proteico. Para onde vai esse farelo, né? Esse farelo é produzido, né, no Mato Grosso, uma operação que a gente tem lá para não transgênico, né, para o esmagamento de soja não transgênica, para a produção desse farelo, e de lá esse farelo sobe pela 163, vai de Barcaça, no rio Tapajós, Amazonas, até o Porto de Santana e para o Porto de Brac, lá na Alemanha. Da Alemanha, a maior parte desse farelo vai para a Noruega. A Noruega é um país que não faz parte do euro, mas em questões de sustentabilidade estão mais avançados até do que o próprio euro, né? E lá o mercado que a gente atinge é o mercado de criação de salmão. Então hoje, quando você for comer um salmão na Europa, saiba que o salmão na Europa está sendo alimentado, né? Porque grande parte da produção vem da Noruega, por um farelo vegetal brasileiro, né? Como funciona na Noruega? Existe uma limitação, até por conta, né, do código de pesca lá que eles têm, eles precisam colocar uma parte que é o que eles chamam de farinha de peixe, que eles trituram peixe, e a outra parte é uma farinha vegetal. Peixe é como os peixes alimentando peixe, então eles sofreram muito as questões aí de, poxa, estou produzindo peixe para alimentar peixe, e com essa regulação eles abriram um mercado importante para o Brasil, que é usar essa proteína vegetal que vem da soja para fazer a ração e alimentar toda essa produção de salmão e de trutas que eles vendem para o mundo inteiro. Então, a gente já opera nesse mercado do SPC para a Noruega há mais de 10 anos, né? Subindo até para uma rota que é melhor, porque é uma rota que vai por hidrovia, né? Que também tem a questão da sustentabilidade e com todos os critérios que a gente precisa ter para originar. Então, lá eles estão muito olhando também, né, como odiar para a questão do desmatamento. Então, a gente tem todo um critério de originação, tem que respeitar o Código Florestal, a gente tem datas de corte com relação a desmatamento, a olhar também os processos produtivos do produtor, se são processos produtivos compatíveis com a legislação. Então, a gente faz todo um trabalho através de um programa que nós temos que se chama Sustentar, que olha diversos critérios para que toda a soja que entra, ela entre com toda essa rastreabilidade, né, que a gente tem, com imagens de satélite e também com todas as questões da adequações às leis que a gente tem no Brasil, que são leis que são bastante fortes nesse sentido também, né? E tudo isso é parte desse mercado que a gente atua, que é o mercado europeu, né? Principalmente o mercado da Noruega para o SPC, mas a gente também vende outros farelos, que é o farelo de Hyper, que a gente chama, né? Que é esse farelo com menos teor proteico, 48, mas que vai para suínos, na Europa também, na Alemanha e alguns outros países lá, aves também, que é um mercado que a gente atua bastante na Europa, né? Então, com isso, é o que você disse, realmente a gente precisa aí, tem toda essa parte da rastreabilidade, da sustentabilidade bem equacionada para que a gente possa atingir esses mercados. Essa é uma parte da nossa receita. Então, hoje, 45% da nossa receita é exportação, 55% do mercado local, e no mercado local a gente tem aí mais ou menos 35% da nossa receita, dependendo de ano a ano, agora está ficando até um pouquinho maior, que é o biodiesel. E o biodiesel também, né? Tem toda uma questão aí quando a empresa quer emitir CBIOS, que são certificados de descarbonização, também passa por um processo de análise dessa soja, de rastreabilidade, porque o próprio programa do RenovaBio exige que a gente possa estar fazendo isso dentro desses critérios, né? Mostrando que não houve desmatamento também, para que a gente possa se apropriar desses créditos de carbono, né, que são vendidos para as distribuidoras. Então, é um balanço, né, do mercado externo para esses produtores, né, de ração animal,
e no mercado interno com o biodiesel. E a gente também produz um produto que é a lecitina, que vai muito para o mercado externo, que ela é usada nos achocolatados, em chocolates. Então, grandes produtores como Ferrero Rocher, Lindt, Stork, que é uma grande produtora de chocolate na Alemanha, nós somos distribuidores exclusivos deles de lecitina. Então, nós atuamos em alguns mercados nichos, né, que exigem muito essa questão da rastreabilidade, tanto no mercado local, quando eu mencionei, também no mercado externo para os nossos parceiros na Europa, né? Perfeito. Agora, Marco, quando você fala assim da questão da sustentabilidade, né, de todo esse cuidado, esse rastreamento aí da cadeia e tal, é claro, a gente tem as certificações, né, que é tipo de uma auditoria, né, é um elo externo à empresa e tal. Agora, as empresas que compram de vocês, né, que eles têm alguma forma, eles vêm para o Brasil, eles fiscalizam, eles têm alguma... Como é que funciona isso na prática? Essa questão, porque, claro, você pode falar, não, a gente não está relacionado com o tratamento e tal, mas é claro, quem está comprando lá, até para não cair no conto do vigário, né, com os consumidores de lá, precisa ter todo esse cuidado. Como que funciona isso no dia a dia, na prática? Não, perfeito. A tua pergunta é assertiva nesse sentido. Sim, nós temos algumas certificações, na verdade, diversas certificações, né, que são feitas. Por exemplo, uma das certificações que a gente tem é o Proterra, que realmente olha para toda essa questão da soja não transgênica, da rastreabilidade, dos critérios que a gente tem aí para originação. Os próprios produtores também fazem as suas auditorias. Então, até o próprio programa Sustentar, o programa interno que nós temos, ele também é certificado. Existe lá uma legislação, né, para os produtores de ração animal, que eles olham lá e também toda essa questão de proteínas, né, e lá a gente usa o que a gente chama de FEFAC, né, que é uma agência lá reguladora que olha todas essas certificações. Então, o nosso próprio programa é registrado na FEFAC, tá? E também nós temos os próprios clientes vindo e fazendo as suas próprias auditorias, seja através de algumas outras certificações, como essa que eu mencionei, sejam as suas próprias auditorias. Então, por exemplo, uma grande empresa, a Nestlé, também vem e faz a auditoria deles. Então, temos diversos tipos de certificações e as próprias empresas olham. A gente tem que dar muita informação. Então, toda essa parte da rastreabilidade, a gente usa um provedor, não vem de nós, né? Um provedor, que eu posso falar, é a AgroTools, que também faz toda uma parte de rastreabilidade por satélite, onde a gente tem as imagens para apresentar também quando as auditorias são feitas, né? Lógico que a gente tem todo o cuidado do sigilo, hoje temos a LGPD, a gente tem que ter esse critério também, né? Mas tudo isso é feito com bastante diligência e sim, através das próprias empresas vindo nos auditar ou através de certificações, né? Não basta dizer que você faz, você tem que mostrar, né, toda a análise que foi feita em cima de todos os dados que você tem. E hoje o mercado é movido a dados, né? Então a gente está vindo aí com uma regulação na Europa nova que era para ser implementada nesse ano passado, foi postergada para 31 de 2 de 2025, que é o EUDR. Então isso vai ter que ter as imagens, vai ter que ter todo o processo, vai ser outro tipo de fiscalização que os produtores aí de diversos produtos no Brasil, que exportam para a Europa, principalmente produtos agrícolas, né? Cacau, soja, derivados de soja, toda a parte bovina, também derivados, tudo isso passa por uma rastreabilidade. Então, hoje não existe mais essa questão de não ter dados, né? Eu brinco que antigamente... quando se falava em questão de um departamento de qualidade, né? Você tem um departamento de qualidade que olha a qualidade dos seus produtos, hoje já não existe mais nem essa pergunta. Se você não tem, você não vende, né? Claro. Você tem que ter um processo aí de certificação para mostrar que a qualidade do seu produto. E agora a gente está chegando na questão do Brasil, nessa questão das certificações e também da rastreabilidade, de tudo que a gente está fazendo para mostrar a originação sustentável. E o Brasil é muito sustentável. Então a gente tem também do lado, acho que é uma grande oportunidade para a gente aí nesse ano, na nossa COP, mostrar como o nosso agro é sustentável, sabe? Isso é importante terminar, né, essa pergunta, porque quando a gente fala de ciclos, né, de produção no Brasil, nós estamos falando de 2, 3 safras no mesmo ano, é milho, é soja, é algum outro produto que o produtor produz. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, é só aqui no Brasil, né? Então, quando a gente pensa na produtividade, no uso da terra que a gente tem aqui, é muito mais eficiente, né? Muito mais eficiente que países que só tem uma cultura por ano. Nós temos 2 ou 3, como eu mencionei. Então, acho que tudo isso engloba aí o que a gente está fazendo, né? Tá certo. Agora, na questão do biodiesel, você comentou também, o biodiesel, do caso do milho, né, é direcionado mais para o mercado interno. E isso também tá fluindo bem, ou seja, é claro que a gente tem biodiesel de cana, né, de outras
fontes aí e tal, mas tem espaço para todo mundo. Essa é a sua avaliação, né? Sim, sim. No caso do biodiesel em si, o biodiesel ele pode ser produzido através de diferentes produtos, né? Nós produzimos através da soja, né? O biodiesel dos óleos vegetais e, no nosso caso, óleo de soja, óleo de girassol, né? O biocombustível, aí sim você tem o etanol que é de cana, né? A cana só vai para o etanol. O biodiesel, não, o biodiesel pode ser produzido de sebo bovino, de óleos vegetais, e é o mercado que nós atuamos já, né? Nós atuamos no mercado de biodiesel há alguns anos, algumas décadas já também. Hoje nós temos 3 plantas que produzem biodiesel, nós somos, hoje, em termos de... Agora nós caímos um pouquinho, porque outros produtores aumentaram mais a produção, mas estamos aí na 9ª posição, éramos 6ª, estamos na 9ª posição, mas a gente fica aí sempre nesse range dos 10 maiores produtores de biodiesel do país, né? E o biodiesel ele pode ser feito também de óleo de girassol. Hoje, no nosso processo produtivo, o principal veículo é a soja. Nós aí temos também esmagamos o girassol, mas o girassol entra mais para o óleo comestível de girassol, né? Hoje a gente não tem uma produção vindo de óleo de girassol de biodiesel, mas estamos entrando no etanol também, né? Outro ramo que a empresa começou a ganhar um pouco de experiência produzindo o próprio etanol de soja, até uma coisa bastante inovadora, vocês não devem ter ouvido falar, mas quando nós fazemos todo esse processo produtivo do SPC, esse produto que eu mencionei que vai para a Noruega, o que nós fazemos? Nós precisamos, vou usar um termo que não é o técnico, enxaguar esse farelo com etanol. E aí, quando você enxágua o farelo com etanol, você concentra a proteína no etanol e sobra melaço. E aí, o que nós fizemos, né, há 3 anos atrás? Criamos aí um processo produtivo onde a gente consegue extrair o etanol do melaço. Então, a gente tem hoje uma capacidade produtiva de em termos de 9 milhões de litros, 3 milhões de litros a gente usa no nosso processo do SPC e 6 milhões a gente vende no mercado o etanol que você usa no seu carro mesmo, tá? O hidratado. Então, assim... a partir da soja. É algo que, no caso, não teria uma escala comercial só para fazer etanol de soja, mas porque nós temos esse processo produtivo do SPC, nós conseguimos aí fazer um desenho de economia circular, né, reutilizando o melaço para a produção do etanol que é usado no processo produtivo. Então, para a gente foi um projeto bastante interessante, já se pagou, a gente recebeu um bom suporte aí de financiamento dedicado, né, da FINEP para poder colocar esse projeto de pé, e é uma inovação. Então, o que eu falo, o Brasil tem muita inovação, né, na questão dos biocombustíveis, a gente tem uma liderança, assim, sem par para qualquer outro país, basta você ir no posto de gasolina e ver que lá tem gasolina com 27% de etanol, biodiesel com 14% agora de biodiesel com 14% de biodiesel. Então, assim, a gama de biocombustíveis que a gente tem e o alcance do biocombustível com impacto, com a externalidade positiva para a sociedade é gigante no Brasil. Isso acho que é algo que a gente tem que explorar cada vez mais e mostrar, né, que a gente faz isso sim de uma maneira bastante sustentável. E nós estamos aumentando aí agora a nossa participação nos biocombustíveis porque a gente está aí com um projeto, né, uma viabilidade de um projeto de milho no Mato Grosso. Aí sim, Mato Grosso é um lugar onde se está... De etanol, exato. O etanol de milho no Mato Grosso é um lugar onde vocês estão vendo muito crescimento, né, das plantas de etanol de milho. O Brasil, se nós pegarmos aí a última década, né, tinha 2% de participação de etanol de milho na matriz do etanol. Hoje a gente está falando de mais de 20%, porque o etanol de milho se mostrou bastante também efetivo, com uma boa rentabilidade, e é um mercado que só cresce, né? A cana-de-açúcar ficou meio que estável na questão da produção de etanol, porque você não teve muita variação de produção de cana-de-açúcar no Brasil, mas o milho tem crescido cada vez mais a produção, e uma parte desse milho está sendo usado para processar aqui no Brasil, que é outra coisa muito importante também de se falar. Quando a gente processa soja e milho no Brasil, o valor agregado fica no Brasil, os impostos são recolhidos no Brasil, a geração de empregos fica no Brasil. E vai além disso, por exemplo, no biodiesel a gente tem a agricultura familiar, que é um projeto social. Então eu tenho falado que o biodiesel é esse de na veia, porque tem o ambiental, né, para quem quer certificar e emitir os CBIOS, tem a governança, porque é regulado, é o mercado agora mais regulado com a lei, né, do combustível do futuro. Né, exatamente, muito, melhorou ainda mais. E também a parte ambiental. Então, assim, o biodiesel é um case, né, que a gente está levando para a COP para falar, olha,
olha, isso não existe em nenhum lugar do mundo, existe aqui no Brasil, né? E eu falo isso porque alguns meses atrás, no ano passado, aliás, eu estava numa conferência lá em Frankfurt para soja não transgênica, os farelos de soja não transgênica, e eu falei, quando você compra o farelo do Brasil, você não está comprando só um farelo no Brasil, você está comprando também um projeto social. E os alemães, mas como assim? Porque do farelo a gente produz também o biodiesel, que é um coproduto, né? 20% é óleo. E para eu produzir isso e ter toda a venda, eu preciso originar da agricultura familiar. Então, eu estou sim tendo um impacto social muito grande. E muitas dessas famílias são pequenas propriedades rurais, né? Que a gente tem que originar. E fora todos os outros lugares que a gente precisa originar, outras culturas que estão englobadas nessa questão do biodiesel, né? Para ter o selo social. Então, é muito amplo o que a gente está fazendo e é ótimo a gente ter fóruns como esse aqui do Estadão, para que a gente possa falar isso e educar, né, nós como os brasileiros, para a gente poder defender. Falar, olha só que bonito que o Brasil está fazendo, comparado com países onde você vê aí ainda um nível excessivo de poluição, né, por conta de não ter biocombustíveis, né? Eu sou paulistano, quem cresceu aqui em São Paulo sabe da diferença da qualidade do ar hoje comparado com 30 anos atrás. Entendeu? Sem por conta do etanol. Então, isso é muito importante a gente falar, tocar nesses temas do biodiesel e dos biocombustíveis, porque nossa matriz energética no Brasil é muito limpa e ela é limpa também por conta dos biocombustíveis, né? Tá certo. Ou seja, na verdade, no começo eu falei biodiesel, mas eu estava falando do biocombustível como um todo. Sim, eu troquei os termos assim. Sem problema. Mas, ou seja, e o etanol de milho é mercado interno, Marcos? É um mercado interno, principalmente o mercado interno, né? É um mercado que tem sido bastante pujante aí nos últimos anos, né? Tem absorvido essa questão do não crescimento do etanol de cana-de-açúcar, porque na cana-de-açúcar você tem uma arbitragem, né? Quando o açúcar paga mais, as usinas que têm a capacidade, muitas delas têm de fazer mais açúcar, eles destinam o caldo da cana para o açúcar, né? Que é o que está acontecendo agora, o preço do açúcar está muito bom. Então, cada vez mais você tem o etanol de milho vindo para suprir, né, essa falta de crescimento, porque no Brasil nós temos os carros flex que já estão consolidados, né? Hoje, de cada 10 carros que são produzidos no Brasil, 9 são flex, né? Então, já é uma indústria muito consolidada. Antes eram mais os populares, agora todas as SUVs têm. E a gente está vendo agora algo que é bastante importante, né? O pessoal pensa muito na eletrificação, mas hoje o que tem, assim, tendo muita demanda no Brasil, crescendo cada vez mais, são os veículos híbridos leves, onde você tem a possibilidade de usar gasolina, etanol, e aí a própria bateria se auto-recharge, né? Fazendo a sua própria... Você já passou, né, pela indústria automobilística, essa é a grande discussão hoje, né? Tem muita gente apostando que o híbrido vai ser o futuro, ou pelo menos no médio prazo, né, em relação ao elétrico, 100% elétrico, porque daí a gente entra numa discussão de infraestrutura, enfim. É um papo para mais de hora esse. E também tem a questão, né, da própria bateria em si, né? Quando a gente faz a análise, né, que é do berço até o túmulo, né? Quantas emissões você tem aí dos carros totalmente elétricos comparado para os carros híbridos, que de uma certa forma você tem o etanol ali sendo compensado, né? Então, o que eu acho no Brasil, eu acho que tem espaço para tudo, em primeiro lugar, entendeu? Não vai ter, vai ser tudo elétrico, não. Pelo contrário, no Brasil, pelas proporções que a gente tem do tamanho do país, os carros híbridos leves, a meu ver, né, e até algumas montadoras já estão vendo isso, né? Você vê, a Corolla saiu com Corolla... Primeiro era o Corolla híbrido, né? Depois veio o Corolla Cross híbrido, e agora as outras já estão seguindo. A própria Hyundai lançou o Kona, que saiu rapidamente híbrido, né? Parece que até estão mudando aí para lançar um outro tipo de Kona. Então, as montadoras estão entendendo que esse carro híbrido com 3 possibilidades é muito melhor para o consumidor, né? Porque você tem a possibilidade de colocar gasolina no lugar que não tem etanol. Hoje tem em todo lugar etanol, mas etanol e, eventualmente, a bateria está lá e é uma bateria mais barata, né? Porque a grande questão é que a durabilidade de um carro elétrico é grande, mas quando ali acaba a bateria, acabou. E é caríssimo para trocar. No carro desse híbrido leve, né? Que é o que tem feito, não. Então, assim, tem muito espaço. Então, a gente está bastante confiante aí na demanda para etanol, sempre levar em consideração o que a gente está falando, né, do SAF, né, que é o combustível de aviação, que é uma outra porta que está se abrindo aí para os biocombustíveis, que é gigante, né? A gente só está num começo, né, desse estágio aí de uso para substituição do querosene, né? Então, hoje a gente está muito confiante aí que a demanda para biodiesel e para os biocombustíveis como um todo, o etanol também, ela é crescente. E o fato do etanol ser de milho não causa nenhuma rusga com os Estados Unidos,
Unidos, porque lá eles produzem principalmente etanol de milho, né? Não, esse etanol fica muito no Brasil, né? Então acho que não causa nenhuma rusga. Não, nós estamos aqui nos apropriando do que a gente já desenvolveu, né? Por que, que os americanos podem produzir etanol de milho e a gente não? Nada. Eu acho que até. Eu digo mais a relação comercial mesmo, de repente. Não há nenhuma rusga. Talvez, né? É que assim, a gente precisa entender um pouco da administração que está chegando agora nos Estados Unidos, qual vai ser a cabeça deles com relação aos biocombustíveis, né? Aqui. É muito claro, a gente acabou de aprovar uma lei chamada Lei do Combustível do Futuro, que regulou, que tem os aumentos de mistura de biodiesel, né? Também a possibilidade de se aumentar a mistura do etanol na própria gasolina. Isso traz muita segurança para a gente como empresa, sabendo, né, que, olha, tudo bem, teve aí, mantiveram, era para subir, mas tem uma regulação hoje, não pode ir abaixo de 13% no biodiesel, por exemplo, a mistura do biodiesel no diesel. Isso faz com que haja investimentos, haja demanda para frente, isso é muito positivo para o Brasil. Eu acho que quando houver um mercado internacional de commodities, de etanol mesmo, talvez seja até bom, né? Porque e etanol é etanol, pode ser de milho, pode ser. O próprio etanol de soja que a gente vende, ele é etanol, ele não entra lá como etanol de soja, né? Na bomba você nem sabe se você está colocando etanol de soja, de milho ou de cana-de-açúcar. É etanol lá que está na bomba, né? Entendi. Agora, Marcos, tem uma outra questão também importante, né? Quando a gente fala sobre sustentabilidade, que é a questão das mudanças climáticas globais, né? Afinal, a ciência já há algumas décadas, né, vem demonstrando isso, e claro que cada vez mais, né, principalmente as tragédias recentes mostram que a humanidade está sentindo isso na pele. Agora, em termos de mudanças climáticas, para o negócio de vocês, né, para Caramuru, como isso entra no dia a dia? Você já tem um planejamento específico, levando em consideração, vocês que atuam, por exemplo, no Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste, até por causa da ligação com a Amazônia, enfim, é um lugar onde o clima está mudando, né? Isso os dados mostram, né? A ciência mostra. Como que entra essa questão no dia a dia de vocês? Tá, a questão das mudanças climáticas é algo muito importante, né? Nós, na Caramuru, há 3 anos atrás, começamos a fazer um trabalho para mensurar todo o nosso inventário de carbono, né? Nós não tínhamos isso, sabíamos que era importante, até para os nossos compradores, e entramos nessa questão para olhar todas as nossas emissões. Então, hoje a empresa tem o escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3, todo mensurado, e também auditado, que é muito importante, como você mencionou no começo. Ele é auditado, é verificável, na verdade. É importante isso aí também, né? Por quê? Porque no caso de processadores de soja como nós, a grande concentração está no escopo 3. E no escopo 3, os grandes emissores, no caso, é a própria agricultura, né? Então, quando a gente olha, tem, é lógico, várias questões, incluindo mudança de uso de terra, a gente tem toda uma discussão de não é tropicalizado, tem o GHG protocolo que precisa mudar, mas a gente sabe, né, que a gente precisa ser agente nessas questões. Então, o que nós fazemos na empresa é o que eu já mencionei, através do sustentar, olhar realmente a origem desse grão, a cadeia toda, se esse grão está sendo produzido de uma forma sustentável, levar práticas produtivas para os produtores, né? Hoje a maioria dos produtores já, né, faz a palhada, tem um plantio direto, não tem revolvência de solo, que no caso das emissões é um dos grandes fatores, é você revolver o solo e liberar o carbono que está retido ali, né? No nosso caso, a gente já traz essa questão para os produtores para que eles usem essas práticas, dando orientação através do nosso programa. Então é algo que a gente olha com certeza, né? A gente também tem auxílio para produtores, por exemplo, algo que a gente tem vem desenvolvendo em Goiás, é um caso legal de contar aqui para vocês, nós produzimos lá óleo de girassol. Então, há 3 anos atrás, a gente originava cerca de 30 mil toneladas de semente de girassol na região ali de Tumbiara, onde a gente tem a nossa planta dos produtores ali naquela região, naquele raio ali que está dentro do perímetro da nossa fábrica, né? O que nós começamos a mostrar para os produtores, que existem anos onde o girassol ele é um cultivo que tem muito mais resistência hídrica do que um milho, por exemplo. Então, se você perde uma janela de milho e vai plantar um milho que eles chamam de milho de baixa produtividade, né, um termo agrícola, se você planta o girassol, a tua rentabilidade no girassol é maior. Então, nós começamos a trazer essas questões para os produtores, porque um ano é um pouco mais seco, um outro ano é mais chuvoso, e trazendo isso, fazendo com que o produtor pudesse também diversificar a sua cultura para o girassol. Então, esse ano, por exemplo, a gente já está esperando originar cerca de 80 mil toneladas de girassol.
mais que dobrou dos 30 mil que a gente originava há 3, 4 anos atrás, porque a gente vem fazendo esse trabalho mostrando que, eventualmente, a gente tem realmente mudanças aí acontecendo climas e o produtor também pode se redear através de uma cultura diferente, né? Uma cultura que também é bastante rentável. Então, nós estamos olhando para isso e cada vez mais eu acho que a gente vai entrar nessa questão da agricultura regenerativa, né? Estamos ainda mais embrionários, mas estamos avançando para isso também, porque é importante trazer esses conhecimentos para os produtores e é importante também que toda a cadeia se mobilize, né? Isso se faz conjuntamente, ninguém lida com mudança climática sozinho, é um conjunto, por isso o Escopo 3 aí é algo que a gente precisa sempre olhar e ver como a gente influencia com relação aos nossos fornecedores de melhores práticas também, né? Não, sem dúvida, né? E claro que, assim, o Escopo 3, para quem não está lembrando, né? Isso tudo, lógico, tem a ver com o Acordo de Paris, né? São as regulações internacionais. Grosso modo, é a cadeia produtiva toda, né? É da porta para fora, vamos dizer assim, da indústria ou do agronegócio, enfim, né? São seus fornecedores, os prestadores de serviços, né? Exatamente. No nosso caso, o escopo é maior na questão dos produtores, né? Que são os produtores de grãos, e também das transportadoras, né? Então a gente também está começando o trabalho com as transportadoras para ver como a gente pode engajá-los cada vez mais nessa temática, né? Da sua própria descarbonização, ter veículos mais adequados, com menos emissões, para que a gente possa também diminuir o nosso próprio escopo 3, né? Tá certo. Agora, mas você falou também no começo, né, sobre a questão da hidrovia, né? Vocês usam demais, né? Vocês também têm portos, né? Administram e tal. E assim, essa é sempre uma temática, uma discussão grande no Brasil, porque tem muito gargalo, né? Questão logística, tem muita questão rodoviária, em detrimento até da portuária, da navegação de cabotagem, enfim, é uma discussão que eu acompanho há muito tempo. E, enfim, para vocês, assim, realmente isso é um gargalo ou as coisas estão andando, estão fluindo, as soluções estão aí na mesa? Como que está essa questão mais de infraestrutura, no caso, claro, da hidrovia? Não, perfeito. A Caramuru, sempre, um dos pilares que eu mencionei dos 5, é a logística para a gente, né? A logística integrada. Então, você não consegue fazer um trading de farelo, de soja, sem ter uma estrutura logística, ou sem ter acesso à estrutura logística, né? E nos anos que a Caramuru se desenvolveu, a logística sempre foi uma prioridade. Então, nós temos hoje um grande investimento no Porto de Santos, que é o Terminal 39, onde a gente tem lá uma parceria hoje com a Rumo, né? 50-50, por onde escoa o nosso farelo, e é uma bandeira branca, escoa farelo de várias outras empresas, e nós temos já o compromisso de dobrar a nossa capacidade de escoamento lá num projeto que a gente vai estar fazendo, já está inclusive acordado, né, para ser feito e aprovado. Então, lá nós estamos aumentando a nossa capacidade de escoamento via porto. No Arco Norte, né, hoje o Sul, que seria Porto de Santos e os outros portos, 2/3 de tudo que é produzido vai para ser escoado pelo Arco Sul, 1/3 sobe para o Arco Norte. No Arco Norte, a gente tem a possibilidade das barcaças, que é o que você falou, né? Hoje a gente não tem uma ferrovia, né? A Ferrogrão estaria ali ligando, né, do Mato Grosso até subindo, mas hoje ainda é um projeto, uma parte disso é feito por caminhão mesmo, mas ali chegando em Miritituba, Itaiotuba, no nosso caso a gente está do outro lado do rio, mas a gente sobe via barcaça com esse produto. Quando a gente fala de hidrovia, o custo é menor, e também as emissões são menores, porque cada barcaça dessa, você está tirando 10 caminhões da rua. No nosso caso, pode ser muito mais, entendeu? Então, você tem uma eficiência ali logística operacional e também uma redução de custos com uma descarbonização. Então, realmente, olhar para as questões fluviais, né, e tentar melhorar esse escoamento por rios é importantíssimo também para a ferrovia. A gente sabe da deficiência que a gente tem de ferrovias, mas felizmente, né, nesses últimos anos, a gente tem tido uma ampliação da malha ferroviária muito grande, né, liderada aí pelas grandes empresas, pela Rumo, pela VLI, pela MRS também, empresas que estão aí se desenvolvendo e expandindo. Mas é óbvio, a hidrovia é importantíssimo. Nós temos um projeto junto com a 300, né, que é público, a 300 é uma empresa pública, nós anunciamos isso há 2 anos atrás, né, e 1 ano e meio atrás, na verdade, e nós vamos desenvolver um arco norte ali de saída para soja, farelo de soja, DDG, saindo ali de Miritituba e indo para o porto, né, podendo ser escoados por alguns dos portos que a gente tem no norte do Brasil, que depois ali sai para o oceano, né, e isso para a gente é importantíssimo. Então é algo que nós estamos investindo porque a gente sabe que a gente precisa ter saídas, né, e essa saída
norte é uma saída bastante importante, realmente, porque o agro cresce e a gente tem ainda muita terra degradada no Brasil que pode ser convertida, e a gente sabe que a demanda por logística vai sempre existir e vai crescer, né? E nós já estamos nos preparando para isso também, tá? E o fato de tudo isso estar na Amazônia, na foz do Rio Amazonas, também não há problema, né? Dá para fazer tudo isso respeitando, claro, todas as condicionantes ambientais, né, Marcos? Com certeza, nós precisamos de todas as licenças ambientais para operar nesses lugares, né? Nós já temos uma operação há mais de 10 anos lá no Rio Tapajós, Amazonas, subindo de barcaça, né? Então já é bem consolidada e temos aí muita certeza de que é uma rota muito viável, e você desenvolve a região também, né? A gente tem que sempre pensar nesse balanço, né? Tem que ser sustentável, mas tem que também ter um impacto social. Então, quando você traz rotas logísticas diferentes, as comunidades que estão ali no entorno dessas rotas são beneficiadas, né? E nós sabemos a desigualdade de renda que nós temos no Brasil, o sul com muita renda e o norte com pouca renda. Então, quando a gente sobe com essa soja, com esse farelo, nós estamos ajudando a desenvolver o norte do Brasil, né? No caso nosso, no norte do Brasil, poderia ser no nordeste também, mas nesse caso específico, o norte, que é se não a região que tem a maior desigualdade de renda comparado com as outras regiões do Brasil, né? Mas sim, temos que fazer isso de uma forma sustentável, e a gente está aí com duas questões que são questões importantes, a ambiental e a social, que a gente, quando toma essa decisão de fazer um investimento nesse sentido, estamos aí no S, praticamente no A da questão do ESG, sendo bastante efetivos, né? Agora, o Porto Santana, que fica no Amapá, né, assim, para os padrões amazônicos, é até relativamente perto de Belém. E aí, em Belém, a gente volta para o início da nossa conversa, vai sediar a COP em novembro, né, Marcos? E aí, assim, se a gente está chegando aqui, passou rápido, né? Os nossos 40 minutos, 35, 40 minutos aqui, a gente está chegando ao fim. Aí eu queria realmente uma pergunta direta para você, assim, qual a sua expectativa, ou no caso da Caramuru, então, em relação à COP 30, né? O que essa reunião, o que esse evento importantíssimo aqui, que vai acontecer aqui no Brasil, pode melhorar ou pode mudar na questão da sustentabilidade? Porque, assim, eu que já cobri na vida, né, é difícil explicar, porque parece umas discussões meio sem sentido, né? É muito difícil a gente fazer essa ligação real, né, entre o que acontece nos gabinetes da COP, com os delegados da ONU, e no mundo, mas tem tudo a ver. Claro que são coisas que amanhã ou depois a gente vai estar discutindo aqui na prática e tal. Então, como fazer essa junção? Como fazer essa ligação, Marco, entre a COP e, claro, o nosso dia a dia aqui, falando especificamente no contexto aí da Caramuru Alimentos? Tá, eu tenho sido bastante vocal nesse sentido, que, infelizmente, alguns dos países tocam o samba de uma nota só, e esquecem que o Brasil tem uma diversidade musical e cultural que passa pela bossa nova e muitas outras coisas. Então, o samba de uma nota só, que eu digo assim, é sempre a mesma questão, desmatamento. Nós sabemos que a gente tem uma responsabilidade com o mundo, e nós temos um Código Florestal muito forte, né? A gente tem um Código Florestal mais bem desenhado, é o nosso. Precisa de mais fiscalização? Talvez precise de mais fiscalização. Mas nós temos uma diversidade de outras musicalidades, que eu estou trazendo a música só como um contexto, que precisa ser explorado e precisa ser mostrado. A gente precisa falar que nossa floresta, 66% do nosso território é preservado da floresta e dentro das fazendas. A gente precisa mostrar as externalidades positivas que a gente tem, por exemplo, como eu já falei algumas vezes aqui, no biodiesel, chegando até a agricultura familiar, aquela pequena... Muitos países dão subsídio direto para a agricultura, a gente tem os nossos, mas aqui é um programas sociais que são feitos através de um biodiesel, de um biocombustível. Então, acho que a gente tem uma gama de coisas que nós podemos mostrar, de ações que o Brasil já faz e que a gente pode mostrar, toda a diversidade que a gente tem na floresta, a biodiversidade que a gente está explorando, quantas empresas já estão fazendo isso, né? Quantas riquezas a gente está extraindo ali sem degradar a floresta, e como a gente consegue fazer muitas coisas no Brasil, e para que pare esse samba de uma nota só, entendeu? A gente sabe da nossa responsabilidade, nos ajudem a caminhar nessa direção com mais eficiência, mas vamos mostrar para vocês tudo que a gente já faz, que talvez muitos desses países não estão fazendo e que precisa ser visto por esses países. Então, acho que é uma grande oportunidade para a gente agora na COP mostrar isso, né? Quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, a gente mostrou aqui o nosso... Não deu certo, não ganhamos, mas mostramos aqui a grandeza do futebol no país. Exato, mas mostramos tudo isso. A gente não pode desperdiçar essa oportunidade da COP para mostrar
como o Brasil está na vanguarda. E nós precisamos ser protagonistas. É essa mensagem que eu acho que nós precisamos deixar. O Brasil é protagonista. Ele não está lá sentado no último banco do ônibus. A gente está na frente pilotando essa questão da sustentabilidade. Eu acho que nós temos aí a obrigação de mostrar para o mundo isso tudo e deixar claro o que a gente já faz, né? Para não ficar dúvida. Aí, quando a pessoa fala de desmatamento, fala, já sabemos e nós já estamos fazendo tudo isso aqui para organizar toda essa outra parte. Mas tem tudo isso daqui que está beneficiando o mundo e que vocês precisam reconhecer que beneficia. Então, esse é o meu sentimento aí que eu acho que a gente precisa deixar para a COP, tá? Muito bom, perfeito. Bom, já que estamos falando de Belém, né? O Marcos falou de Bossa Nova, tem o carimbó lá e tem a Dona Odete. Quem nunca ouviu a Dona Odete, ouçam, porque é sensacional. Bom, Marcos Thieme, CEO da Caramuru Alimentos, muito obrigado pela essa conversa, realmente foi muito interessante, foi muito ilustrativa, foi muito importante, né? Porque é isso, a gente tem que mostrar o que está acontecendo aqui no nosso dia a dia, né? Claro que a questão do agronegócio aí tem muita polêmica envolvida, é claro, mas tem também muita coisa boa sendo feita, né? Muita coisa com certificação, com todos esses ingredientes que discutimos aqui nessa última meia hora, 40 minutos. Então, Marcos, muito obrigado, viu, pela presença. Foi realmente um grande prazer bater esse papo aqui com você. Eu que agradeço. Obrigado a vocês, obrigado ao Estadão por essa oportunidade. Bom, gente, esse foi mais um episódio, né, da nossa série Era do Clima, rumo à COP30. E na próxima semana, mais uma conversa interessante com pessoas que estão aí no dia a dia da sustentabilidade aqui no Brasil. Até a próxima. Tchau. Tchau.